Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Stephanie e aqui no meu canal eu compartilho um pouquinho sobre a minha vida e sobre a educação. Muitas pessoas pediram lá no meu Instagram para criar conteúdo sobre a BNCC, esse documento que chegou faz pouquinho tempo e tá deixando muitas professoras bem doidas. Então aproveita, já se inscreve e ativa o sininho aqui, em algum lugar aqui, porque aí você vai receber notificação dos próximos vídeos e eu vou fazer muitos vídeos imperdíveis sobre esse documento. Eu vou te ensinar a usar ele nas suas aulas, para preparar relatório, para você entender tudo sobre ele. Você vai se tornar uma mestre no BNCC. Mestre Pokémon. Já existem alguns vídeos aqui no canal falando sobre a BNCC. Eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card. Mas eu resolvi começar do zero, para pegar na sua mão e te explicar direitinho o que é esse documento. Para a gente entender o que é a BNCC, a gente precisa voltar um pouquinho na história da educação do nosso país. Temos que deixar claro, para mim, para você, para todo mundo, entender que todo o impacto político e econômico que acontece na nossa sociedade tem uma reação na educação. Eu vou te dar um exemplo. Nos anos de 1930 a 1945, a gente pode identificar como um período centralizador da organização da educação. Nesse período, o Brasil ele tinha no governo Getúlio Vargas, que era um militar. Portanto, a gente consegue identificar algumas modificações nas modalidades da educação. Nesse período, professores católicos e liberais eles começaram a se envolver na elaboração da proposta educacional, porque eles falavam que o governo ele não possuía uma proposta educacional muito clara. Ao longo da nossa história educacional, desde a Primeira República, a oportunidade de ir para a escola do ensino brasileiro era apenas um privilégio para a classe dominante, para a classe que tinha mais dinheiro. Por isso que, em meio a disputas ideológicas entre os professores católicos liberais, as pessoas católicas e liberais na década de 30, foi incluído na Constituição de 1934 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Essa foto aqui, coloca aqui, editor. Maravilhoso esse documento. Esse documento, estava escrito nele, dizia que todas as escolas públicas deveriam ser laicas, obrigatórias e gratuitas. Você percebeu a importância desse documento para os dias de hoje? No fim da década de 1970 e 1980, encerrava-se a ditadura militar e iniciava-se uma retomada da democracia. Houve uma reorganização dos espaços políticos e um fortalecimento da sociedade civil, que percebeu uma falência da nossa educação, uma falência da nossa política educacional. Como você pode perceber, que é isso que eu queria explicar com esse exemplo, a nossa proposta educacional ela torna-se um reflexo dos nossos ideais políticos e de como a sociedade se organiza. Mas afinal, o que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, que significa BNCC, é um documento que ele começou a ser elaborado em 2015. Ele foi elaborado para nortear todas as escolas de ensino do Brasil, pensando em todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Pergunta do vídeo para você: qual é o seu maior desafio com a BNCC? Conta aqui pra mim que eu vou criar muitos vídeos pra te ajudar. Mas peraí, significa então que antes da BNCC a gente não tinha outras orientações, outros documentos que norteavam as escolas? Não, a BNCC não foi e não é o primeiro documento indicado e elaborado para o governo para ajudar as escolas ou que as escolas utilizem para criar os seus currículos. Entre os anos 1997 e 2000 foram criados os PCNs, são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Apesar de ter como objetivo criar condições que permitam o acesso aos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania, esse documento, os PCNs eles não são tão detalhados como deseja a BNCC. Como a gente vai ver mais para frente, a BNCC ela foi criada, desenvolvida para atender todas as necessidades dos alunos e da sociedade do século XXI, que é bem diferente
de 10 anos atrás. Mas os PCNs também permanecem como documentos orientadores. Eu adoro os PCNs também. Se você acha que seria interessante, a gente pode fazer uns vídeos sobre eles. Quando eu estava pesquisando sobre a BNCC, eu achei super interessante de saber que a BNCC teve contribuição da sociedade civil. Então, professores, diretores poderam dar a sua opinião. Em 2015 foi elaborado um texto preliminar, esse texto foi divulgado ao público e através de um espaço aberto as pessoas foram dando seus pitacos, foram arrumando a BNCC, dando as suas contribuições. É muito importante deixar claro para todo mundo que entender que a BNCC ela não é um documento que equivale a um currículo de uma escola, ela é um documento que norteia. Ela visa desenvolver aprendizagens essenciais para todos os alunos. A BNCC ela proporciona uma referência para as escolas para que elas possam elaborar os seus currículos, o que elas querem ensinar para as crianças. Ela é uma ferramenta de orientação para a escola e para os professores. A BNCC vira esse recurso, essa ferramenta que ela busca orientar as escolas considerando todas as suas características, suas particularidades, sejam elas metodológicas, regionais, sociais. Por exemplo, uma escola do Sul, ela vai aprender algumas questões sobre plantio, que não é a mesma coisa da do Norte, porque temos o Cerrado lá, por exemplo. Só um exemplo dessa questão de característica. O mesmo currículo que eu vou ter numa escola do Norte não é o mesmo no Sul. No próximo vídeo, que eu vou amar falar sobre ele, a gente vai conversar um pouquinho sobre a visão de criança dentro da BNCC. E a gente vai falar sobre o educar e o cuidar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez ele tenha ficado um pouco longo, porque tem bastante conteúdo sobre a BNCC. Eu gosto muito de falar sobre esse documento, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar você. Compartilha com alguma professora também que precisa entender esse documento para suas aulas. E é isso, gente. Tchau! Eu espero poder ajudar muitas pessoas falando sobre a BNCC.